Muito obrigado a você que está nos assistindo aí pela internet. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Embora eu sempre lembre a vocês, nunca é demais lembrar novamente que nós fazemos doação. Semana que vem nós vamos aproveitar o sábado para levar ao Instituto Joseba as doações que nós recebemos, Lá vai ser... Oi? 2 carros. São 2 carros de doação. Olha só, que bacana, A gente vai... As pessoas vão ser abençoadas pela sua ação. A sua ação é muito importante, A gente pede a doação, para poder a gente saber onde estão as necessidades, Às vezes chegam aqui, pastor, tem isso, pastor, tem aquilo, e a gente vai anotando o que vai sendo necessário e aí destinar para o lugar que mais precisa, e onde vai ser utilizado, Aqui, se você também quiser vir aqui na Graúna 224, em Brás de Pina, se você mora nos arredores, será uma alegria recebê-los, Vai ser uma grande alegria recebê-los. Você ouvir a palavra aqui, puder também, se quiser puder dar uma palavra também, vai ser um prazer você fazer esse nosso caminho, o seu caminho, tá bom? Então, meus irmãos, eu vou dar uma palavra aqui. Primeiro eu vou fazer uma pequena leitura, de como nós devemos ser, e vamos dar uma olhada aqui no capítulo 21 do livro de Lucas. Está assim, a oferta da viúva, Eu estou dando assim em relação à fé, mas depois eu vou explicar uma outra coisa, como devemos agir, E depois como observar algumas situações em alguns lugares aí. Vamos lá. A oferta da viúva, no capítulo 21 do livro de Lucas. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Que bonito, Ela confiava em Jesus, ela confiava em Deus, Eu não estou dizendo aqui que é para você pegar todo o seu provento e dar aqui mas no que você puder contribuir para que nós possamos abençoar outras pessoas, é muito importante, é muito bom, e a gente poder abençoar outras pessoas. Meus irmãos, eu venho aqui, falar o seguinte, em relação a alguns posicionamentos nossos em relação à palavra de Deus e às coisas de Deus. Onde o avivamento começará no Brasil? O avivamento está se espalhando para muitos lugares, de muitos lugares. Vai para muitos lugares, de muitos lugares. Aonde é que está começando a ter o avivamento? E quem é que leva isso? Somos nós, E como Jesus dizia, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É de suma importância, aqui que nós estamos utilizando esse canal, Nós não sabemos em quantos lugares estamos chegando. E das pessoas que nos ouvem e absorve a mensagem que é passada daqui para elas também levar essa mensagem para outros. Isso é muito importante, porque nós estamos levando o Evangelho, Então, se você também tem aprende conosco, tem lá o canal Marcelo Parreira, onde você pode ver mais de 2.500 vídeos, pastor? Mais de 1.500 vídeos
você vai lá aprender a palavra, né? Aprende a palavra e aprende também espanhol, hein? Então você pode ser também mais um canal de distribuir a mensagem aqui da Unicristo. Mas vamos lá. Através de nós, a igreja não tem rosto. Sabemos que existe um forte mover de cura e libertação de personalidade, levantando cativos e libertando uma geração de verdadeiros adoradores, visionários e missionários. Ah, mas eu sou missionário? Você passa a ser missionário. Quando você leva a palavra, é um missionário. Eu recebi a palavra do pastor Marcelo. Recebi a palavra do pastor Marcelo. O pastor Marcelo falou isso assim, assim. O pastor Ricardo falou assim, assado. E vai falando sobre a palavra para outras pessoas, aprendendo a consolar, aprendendo a mostrar a palavra de Deus, as pessoas terem esperança em Jesus Cristo, né? Precisamos de fortes e não mimados pregadores da palavra, onde estes estão para servir e não para serem servidos. Você entende que são pastores mimados? Aqueles que... me traz uma água aí. Cara, só falta ficar numa rede, né? Para as pessoas os servirem. Dá palavra, dá tudo, mas tudo tem que chegar para ele. Mas o pastor, a missão do pastor, do missionário, é copiar Jesus. Jesus é o nosso mestre. E o que ele fala? Ele veio para servir e não para ser servido. Então por que nós teremos que ser servidos se o nosso mestre não foi? Ele é que nos serviu. Tornar-nos em vinhos novos a cada dia, a palavra do Senhor, mesmo que já conheçamos, tornar-nos em odres novos, recebendo a palavra com alegria e entusiasmo. Você precisa receber a palavra todos os dias com entusiasmo. Essa palavra, já viu aquela vou falar uma que eu sempre falo, que as pessoas falam assim, fica tão comum, tão automático, a pessoa fala, entrega a sua vida, confia nele e ele tudo fará. Aquilo nem impacta na pessoa, né? Mas você tem que falar, não, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Com entusiasmo, com alegria e com certeza que Deus vai acudir você, vai lhe ajudar. Mas presta atenção, quero lembrar vocês que a ajuda de Deus nem sempre é aquela que você está esperando, né? Eu quero um carro, eu quero um BMW. Não vai, né? Não é assim. Como eu disse, nós aqui estamos para servir, não para ser servidos, né? Deus não é o nosso empregado. Ele é o nosso Deus. Aquele que tudo pode, ele já nos dá a vida. A cada dia que você acorda e abre o olho, você já lhe deu a vida. Fala-se muito em vinho novo, mas pouco no odre. Muitos no poder e pouco na cura da alma. Muito na unção, mas pouco no caráter. Muito em prosperar, mas pouco em perseverar. É bom prosperar, mas tem que perseverar. Às vezes eu chego, tem umas pessoas, uns jovens, lá onde eu trabalho, numa escola, eu falo assim, você tem quantos anos? Eu tenho 18 anos. Meu filho, aí eu vejo que ele não quer muito estudar não, aí eu falo, filho, como é que você se vê daqui a 10 anos, quando você estiver com 28 anos? Eu quero estar na minha casa, com meu carro, ganhando muito bem, né? Comprando tudo do bom e do melhor nos supermercados, tendo boas roupas. Ela quer um milagre, ela quer os bens, mas ela não quer perseverar no estudo, né? Todo dia está ali se aplicando para poder encontrar um bom emprego, uma boa atividade, ou então abrir seu negócio, né? E ser um negócio de sucesso para poder ela
ter tudo isso que ela quer. Não é interessante isso? Né? É perigoso, é viver com muita unção e pouca força moral. Muita unção e pouca força moral. Essa foi a transgressão de Saul. Muitos conquistam o público com sua unção. No entanto, têm debilidade emocional e moral crônica. Acabam sendo vítimas da própria unção. Tem unção da palavra, tem isso, tem aquilo, mas acabam sendo vítimas, porque a sua moral não corresponde àquilo que ele está dizendo, né? Quando aceitamos a mensagem de Deus todos os dias como se fosse uma novidade, ou seja, um vinho novo, ou seja, a mensagem de Deus todo dia é uma mensagem nova. Eu posso ler aquela passagem várias vezes, mas você tem que recebê-la como se ela fosse nova. É um vinho novo na sua vida. Jesus Cristo é um vinho novo todo dia, mas nós temos que nos transformar também num odre novo, né? Nós temos que estarmos renovados na vontade, na força, né? No desejo de estar ali servindo a Deus, né? E também servir a Deus para fazer o quê? A obra de Deus aqui com as outras pessoas, né? O poder do Espírito exige personalidade consistente, porém flexível. Cada caso é um caso, a gente tem que ser consistente naquilo que diz, tem que viver, viver a palavra de Deus, temos que viver o modo como Deus nos ensina, mas nós temos que ser flexível para poder entender. Cada caso é um caso. Você não pode aplicar uma situação, né? Uma mensagem para Maria, né? Foi a mesma para o Joãozinho, né? Que estava com outro problema que não tinha nada a ver, né? O Evangelho não é um livro, né, que se carregue debaixo do braço. É um estilo de vida. É um estilo de vida você viver isso. E aí eu vou cair numa coisa que muito acontece, né? Aí muitas pessoas caem naquela falácia da oração mágica. A oração mágica. Vamos lá. No Evangelho da prosperidade, o nível de envolvimento é com suas necessidades financeiras e problemas pessoais. Ou seja, não vou repetir, no Evangelho da prosperidade, o envolvimento deles é com a necessidade. Quem vai lá pedir ajuda é com a sua necessidade e com seus problemas financeiros, né? As bênçãos que precisam muitas vezes não vêm e até se prolongam. Jó só teve sua vida restaurada quando tirou os olhos de si mesmo e intercedeu pelos amigos acusadores. Orações para caprichos pessoais. Eu queria ter uma casa, como eu falei ainda há pouco, seria tão bom se eu tivesse um BMW. Isso é capricho, isso não é necessidade, certo? Não precisamos de oração mágica, não precisamos de super pastores que o máximo que conseguem é uma fila de pessoas viciadas numa fila de oração. Explico, pessoas que acostumam e transferem seus problemas para os outros, e a forma como são tratados só corroboram a continuarem com esta atitude, um evangelho centrado nas necessidades humanas e não na cruz. E o senhorio de Cristo fica comprometido pelo humanismo secular. Você entende? Esse tipo de situação, a pessoa fica lá pensando, ela gastou o que não podia, gastou todo o cartão de crédito, gastou
todo o limite da conta bancária, gastou o dinheiro que tinha, contou com o dinheiro que ia receber não sei de onde, né? Claro, vai ficar com problemas financeiros. E aí vai lá, quer uma oração mágica para você de qualquer jeito. Pastor, ora por mim que eu estou numa situação financeira muito, muito difícil. Mas isso não se resolve assim. Você tinha que planejar, né? Então, se a gente for orar, uma pessoa que pede ou que é negligente com a própria saúde, é negligente com si mesmo, né? Faz uso de entorpecentes, né? E acaba ficando com problemas sérios, né? Aí depois fala, ora por mim, ora, a gente tem que orar, mas, né? A pessoa tem que fazer um esforço para não viver mais esse estilo de vida. Veja bem, o que em Jeremias 7 está dizendo, ó, Deus dizendo para Jeremias, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Como dizia um programa antigamente, isso são balelas. As pessoas vêm com balelas. Elas não estão pensando em como servir a Deus, elas estão pensando como serem servidas. O povo não precisa, muitas vezes, tomar posição. Oração isenta de responsabilidades morais não são ouvidas por Deus. Produz comodismo espiritual e religiosidade. Preste atenção nisso. Eu vou falar de um caso. Um pastor, né? Um caso que um pastor que foi abordado por uma jovem, né? Ao final do culto, e pediu uma oração em favor da sua vida sentimental. O pastor resolveu antes ficar mais a par da situação e entender a origem do seu sofrimento. Ela acabou revelando que vivia amasiada com o rapaz. Não era de acordo com a palavra de Deus, né? O pastor explicou que isso era pecado, e que ela só podia depois de seu arrependimento, só podia resolver depois do seu arrependimento, e que ela deveria resolver essa situação. Você está entendendo? Que as pessoas chegam para você, pastor, ora por mim, essa é uma situação, ora pela minha vida emocional, mas está lá com um amante, um homem casado, né? O homem chega, ora pela minha vida emocional, mas está também vivendo só de maneira errada, né? Com uma, com outra. Como é que você vai orar? Ou então, sabe aquela coisa? Vai procurar a mulher, a sua companheira, nos bares. Poxa, pastor, ora por mim, pela minha vida emocional. Mas o cara só vai procurar a mulher que ele sonha nos bares. Não vai dar certo. Deus não vai atender isso. Como oraremos sem sabermos o mínimo da situação e em sua mínima informação? Ou seja, se a gente não sabe o mínimo, a gente tem que orar. E eu vou falar para você, meu amigo, irmã, mesmo que você não seja pastor, às vezes uma pessoa chega para você e pede uma oração. Poxa, Severina, ora por mim aí. Vou orar sim. Mas não quer nem saber. Orar para quê? Por quê? Como é que aconteceu essa situação ou aquilo? Tem que saber o mínimo. Porque senão você está colaborando com a coisa errada, né? E está importunando a Deus, conforme foi falado lá em Jeremias, né? Por Jeremias. Muitas pessoas estão afundadas em problemas financeiros, participam de campanhas, entregam nessas campanhas seus últimos centavos na esperança de conseguir o mínimo de suas contas pagas. Ou seja, ela já tem pouco, ainda paga na tal campanha. Vou falar para você, aqui a gente não faz esse tipo de campanha não, hein? Tá?
Por trás disso existem outras atitudes, defraudações, dívidas não pagas, posse de objetos furtados, calotes e até cheques sem fundo. E eu estou falando de pessoas crentes. Estas pessoas precisam de um novo posicionamento, precisam de arrependimento e conserto em suas atitudes. Nessas situações, se viessem Noé, Daniel e Jó, os maiores intercessores da Bíblia, né? Se eles fizessem oração por essas pessoas, se não houvesse arrependimento e tomada de posição adequada, Deus não moveria uma palha. Tenha certeza disso. Se vós permanecerdes em mim e as minhas permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que quer dizer? Isso está em João capítulo 15, versículo 7. Sabe o que quer dizer? Se você ouve as palavras de Deus, se você está junto com Jesus, e Jesus naturalmente vai ficar junto de ti, pelas suas atitudes, seu novo posicionamento, você vai ser, é só pedir que vai ser dado o que você precisa. Mas não daquela forma como falei, tirando de outro, roubando aqui, dando calote aqui, fazendo tudo outra coisa errada. O confronto produz arrependimento. O arrependimento produz atitude. A atitude produz a aproximação de Jesus. A aproximação de Jesus, a oração da fé, surtirá efeito muito grande. Muito mais do que a oração mágica. Confessai, portanto, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. E por último, muitos chegam de outros lugares exigindo um comodismo, esperando resultado, os mesmos resultados que em outros lugares fatalmente lhes seriam cobrados de outra forma. Ou seja, pessoas que vêm de outros lugares, fazem lá seus trabalhos, suas coisas com outras pessoas, com outros deuses, com outras coisas, estão acostumados, eles são servidos, mas vai ser cobrado de outra maneira, tá? Presta atenção. Hoje estamos vivendo no hipocondrismo religioso, pessoas dependentes de homens, negligentes na busca de Deus, né? Zeradas moralmente, que se impressionam com os místicos e são a fazerem reduzidas por ele. Ao invés de fazermos discípulos, fazemos parasitas, propagando uma graça barata. Esse modo de cristianismo sem cruz precisa mudar. Só tem um jeito de você alcançar os céus, aceitando realmente de todo o coração Jesus na sua vida. Só tem uma maneira de você falar com Deus, através de Jesus Cristo, porque ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Procure a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Reflita sobre a palavra, leia a palavra, crie o hábito de ler a palavra, né? Se puder ler alguma coisa, algum comentário que você tiver sobre aquilo que você não entendeu e tiver a quem buscar uma explicação daquilo que você não entendeu, procure essa explicação. Procure um pastor, procure um diácono, um irmão que tenha mais tempo na palavra, para que ele explique aquilo que você não entendeu. Mas seja e receba a palavra como um vinho novo todo dia. E seja você um odre novo todos os dias. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui estou muito contente de ter dado essa palavra.
Espero que o Espírito Santo tenha lhe tocado o coração, que você tenha entendido. Agora vou chamar o apóstolo Marcelo para que nós possamos continuar o nosso culto. Muito obrigado.